Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre os tratamentos ortodônticos, ou seja, os tratamentos de aparelho. E estamos aqui também com dois especialistas, Dr. Francisco Júnior e doutora Raíssa Alencar, que trabalham conosco na Viva Saúde Integrada. Primeiramente eu queria perguntar ao Dr. Francisco, me diga aí quais são os tipos de aparelho que existem no mercado. Doutor Leandro, existem diversos tipos de aparelho ortodôntico, né? Mas o que se popularizou muito e que tem mais acesso aos pacientes, que é o que trabalhamos mais hoje em dia, são os aparelhos metálicos, aqueles convencionais que nós estamos vendo na boca de maioria da população, e os aparelhos cerâmicos, né? São aqueles aparelhos estéticos que eles se tornam um pouco mais discretos e que tem ganhado o gosto dos pacientes por conta disso mesmo, né? De se tornar um tratamento mais discreto ao paciente. Eu percebo cada dia mais esse apelo à estética, né? Então, os pacientes muitas vezes já não têm mais aquela disposição de usar um aparelho metálico, né? Então, às vezes no próprio diálogo com o paciente a gente percebe que a resistência dele não é nem mesmo do tratamento ortodôntico, mas muitas vezes é do comprometimento estético que esse paciente pode sofrer, né? E eu queria te perguntar também, Raíssa, quais os tipos de situações que geralmente são indicados o uso de aparelho ortodôntico? Os casos são as maloclusões, né? O que seria isso? Um erro na mordida do paciente, né? Se tem algum dente posicionado errado, se tem casos de pacientes que chupam o dedo ou chupeta, mordida aberta. Então, esses são alguns dos casos que está indicado o uso de aparelho ortodôntico. E é muito interessante falar sobre isso, né? Porque existem pacientes que vêm para a gente bem novos, né? Pacientes na infância, e que a gente identifica. A gente tem até um caso, né, Francisco, recente, que o paciente estava começando a desenvolver uma mordida cruzada anterior, né? Os dentes superiores, que deveriam ficar por fora, estavam começando a abraçar da forma contrária, né? A mordida estava ficando ao contrário. E a gente identificou. Não foi, Francisco? Então me fala um pouco mais sobre esse caso. Pois em relação a esse caso do paciente que já chega no consultório, que ele identifica em casa, porque existe essa indicação que o paciente identifica que tem algo de errado nos seus dentes, né? Então ele percebe que tem um dente que está encaixando errado, como nesse caso que o superior está encaixando por trás do inferior, então a mãe já consegue detectar que aquilo está errado. Ou quando dentes estão afastados demais, então existe a queixa do paciente que pode levar ele ao consultório. E tem alguns casos que o paciente não consegue detectar, que realmente só numa visita ao ortodontista ou a um dentista para fazer aquela indicação, que às vezes até a mãe se surpreende que não tinha visto aquilo na criança ou no filho. E nesse caso que você falou da mordida cruzada, realmente a mãe tinha percebido precocemente a mordida cruzada anterior, né? Que teoricamente deveria ser o superior cobrindo o inferior, que a gente até faz uma analogiazinha, uma comparação como se a superior fosse a tampa de uma caixa de sapato, para as mães e os pais entenderem de uma forma mais compreensível. A gente foi indicado a gente fazer descruzar essa mordida, fazendo levantes de mordida, usando um aparelhozinho que a gente chama de IRAX, mas tem que ficar bem atento, porque isso pode estar muito relacionado ao crescimento ósseo do paciente, né? Primeiro detectar se é um problema dentário ou se está relacionado a um problema esquelético, se só são os dentes que se posicionaram mais para trás por algum motivo, pelo hábito de chupar o dedo, ou a compressão de alguma coisa que fez com que esse dente nascesse mais atrás, ou a demora de esfoliar o dente, né? De retirar o dentinho de leite que amoleceu, não removeu e nasceu, como se diz, entramelado, fora de posição, então ele nasceu na oclusão mais posterior, né, encaixando por trás. E assim... Ou se foi algo esquelético, né, se aquele paciente tem o queixinho crescendo um pouco mais. Então, assim, precisa realmente de vir ao dentista, como a mãe fez, é o ideal, para poder detectar e estabelecer um plano de tratamento ideal para a situação. E isso também é muito importante porque, assim, a importância do ortodontista avaliar. Do diagnóstico. Do especialista em aparelho avaliar, e não um dentista clínico, né? Então, muitas vezes o paciente me pergunta se ele precisa de aparelho, eu simplesmente explico para ele, olha, eu acredito que você precise, mas eu não tenho como confirmar isso.
Eu preciso que você realmente converse com os nossos especialistas que entendem mesmo dessa parte de aparelho, né? E o legal da ortodontia nessa fase é porque a gente corrige o problema muitas vezes quando ele está nos estágios iniciais, sem causar sequelas, né, esqueléticas, sem causar maiores problemas, e o paciente vai ter um crescimento maxilar muito mais favorável. Então, outra dúvida que os pacientes têm com muita frequência é em relação ao tempo de tratamento. Em quanto tempo ele vai conseguir terminar esse tratamento? E eu, como clínico e como especialista em implantes dentários, eu não tenho como dar essas informações para o paciente. Até pela minha preocupação de criar uma expectativa de um tempo muitas vezes menor do que realmente precisa. Então, Raíssa, me diga aí, qual é a sua opinião em relação a essa questão do tempo de tratamento? Na maioria dos casos, a gente consegue tratar 2 anos, 2 anos e meio. Só que aí vai variar muito de cada tipo de organismo, né? Como vai reagir o osso e o periodonto àquela movimentação ortodôntica. Pode ser que seja mais do que os 2 anos e meio, como pode ser, tem alguns casos que são menos. Também vai depender muito da cooperação do paciente, porque tem mecânicas que a gente vai utilizar que precisa que o paciente fique trocando um elástico, fique tendo um cuidado maior com um determinado acessório. Então isso a gente vai precisar muito da cooperação dele. A importância, né, doutora Raíssa, de que o paciente seja assíduo ao tratamento, né, que ele venha correto às manutenções, que existem pacientes que ele praticamente abandona o tratamento, volta após 6 meses. E aí a preocupação da gente é que realmente ele tem um compromisso, um comprometimento, né, isso de vir todo mês fazer a manutenção. E os cuidados, né, com a história dos quebrar os braços, né, que geralmente isso vai atrasar no nosso tratamento, quando quebra algum acessório. O tipo de alimento, né? Os tipos de alimento que vai ser ingerido, que a gente sempre tem um cuidado de estar orientando. Quais são os tipos de alimentos que a gente recomenda, né, que vocês recomendam? Evitar principalmente alimentos duros, né, pegajosos, que isso aí vai estar consequentemente levando ao descolamento do bráquete. E como o Dr. Francisco já falou, né, isso aí vai fazer o quê? Com que atrase o tratamento. Acaba retardando o movimento que a gente fez naquela manutenção naquele mês. Quando vem no mês seguinte com o bráquete a menos, ou descolado, ou solto, ou alguma linha que saiu, isso aí consequentemente vai atrasar o tratamento, porque aquela mecânica não vai estar sendo eficiente por falta daquele acessório que era para estar ali. Aí tem um ditado, né, na ortodontia que diz que 1 mês que o paciente falta é 2 meses. 2 meses a mais no tratamento. Justamente. Né? Então essa é a importância da cooperação, né? Da cooperação, da assiduidade. Das liguinhas também, né? Que a aceitação, né? Do tratamento. Porque a gente precisa... Eu já passei por isso também, já usei aparelho, né? E o ortodontista ele nos pede para usar as liguinhas. Se a gente não usar, todo mundo reclama, são muito chatas, tá? Essas liguinhas. Incomoda. Mas sem elas a gente não consegue concluir, né? Com certeza. O tratamento. Pois então, Leandro, existem alguns casos que existe uma indicação de cirurgia, que seriam as cirurgias ortognáticas, que são casos que só o aparelho não vai conseguir corrigir, né? Então existe a indicação de, por exemplo, paciente que cresceu um pouco mais de mandíbula, né? Ou um paciente que cresceu a mandíbula de menos, ou um paciente que tem assimetria de face, né? Que um lado pode ser maior do que o outro e faça com que tem um aspecto de que realmente tem a face torta. Então, assim, existem alguns casos que realmente só com a cirurgia ortognática, que seria feito não uma cirurgia ambulatorial, né, de consultório, e sim uma cirurgia de alta complexidade, né, de hospitalar. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório com essa ansiedade achando que o bráquete vai resolver tudo, né? Então, realmente, existe essa indicação de que o paciente esteja procurando ortodontista, como você disse, para estar dando esse diagnóstico correto, né? E a gente precisa deixar isso muito claro para o paciente, né? Tem pacientes que não querem fazer a cirurgia. Querem e tem aquela esperança de que só o aparelho vai corrigir, mas não. É um associado ao outro. Com o aparelho a gente vai fazer oclusão corrigida compensada, né? Vai fazer alguns ajustes que vai facilitar o serviço do cirurgião na hora da cirurgia, mas para fazer o trabalho inteiro a gente não consegue só com os brackets, é um associado ao outro. É um tratamento multidisciplinar. Isso. Né?
Inclusive, eu acho que precisa também de acompanhamento de fonoaudiólogo, Isso, né? sim, justamente. E às vezes até a fisioterapia, Também. o cirurgião bucomaxilofacial, a presença do especialista em ortodontia, né? E existem situações que a gente acaba tentando fazer, né? A compensação. Né? Que não é o ideal para o paciente, mas em alguns casos a gente tenta, até de uma forma de tentar encontrar um meio termo para que o paciente possa ficar satisfeito, né? São nos casos que a gente até considera casos que poderiam ser limítrofes, né? Aquele paciente que está lá com, teoricamente, o pé na cirurgia e o pé na ortodontia. Então, assim, existem alguns casos que consideramos limítrofes, que conseguimos fazer compensações dentárias, movimentações de dente, uso de alguns acessórios para tentar compensar esse paciente, mas quando as discrepâncias, que isso é algo que a gente detecta na documentação ortodôntica, né, que é algo que é super importante para o diagnóstico e planejamento do paciente, para a gente medir ângulos, medidas e posicionamento de dentes e estruturas da face, é onde detectamos esses detalhes, que podemos ver se esse paciente realmente é um paciente que vai puramente para a ortodontia, ou é um paciente que ele está lá limítrofe, que a gente consegue compensar, ou se é um paciente que realmente é um paciente ortocirúrgico, né? E aquele paciente que é cirúrgico, como a doutora Raíssa já falou, não é um paciente que vai fazer provavelmente só cirurgia, ele precisará de um tratamento pré-cirúrgico, vai passar pela cirurgia com o cirurgião bucomaxilofacial, e posteriormente a cirurgia provavelmente vai precisar de uma finalização ortodôntica, né? Tomando esse gancho também, né, que a gente está falando aí do tratamento multidisciplinar, isso não acontece apenas em casos cirúrgicos, mas hoje pela manhã eu estava conversando com a Raíssa, né, sobre uma paciente nossa que ela tem indicação de um tratamento de próteses, né? Mas existem casos que o posicionamento dos dentes não favorece uma nova prótese. E aí, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir entregar um resultado estético para o paciente. Então, me diga um pouco sobre isso, né? O que é que você enxerga dessa relação entre o protesista, o implantodontista com o ortodontista? Tem que ter, né, um diálogo para chegar no melhor tratamento para o paciente, né? Como esse caso específico que você já citou da nossa paciente, que discutimos, ela necessita muito de uma prótese, mas sem a ajuda do aparelho, a prótese não seria viável, não encaixaria tão bem. Então, são duas especialidades que também andam bem juntas, que é a prótese e a ortodontia, né? Para dar espaço ou até fechar espaço para de um outro lado estar encaixando melhor aquele dente. E existem situações, por exemplo, que o paciente tem dentes pequenos, né? E não é indicado a gente fechar os espaços, porque vai ficar desarmônico com a face do paciente, né? Então a gente, em situações que a gente deixa espaços e faz, por exemplo, facetas ou lentes de contato, né? Então o ortodontista ele vai, na verdade, posicionar melhor os dentes para que a gente consiga fazer a finalização estética, né? Então isso também é muito bacana. Pegando esse gancho, doutor Leandro, da história da estética, o aparelho, a ortodontia não é puramente braque, né? Tratar dentes, alinhar e nivelar dentes, né? A gente consegue resultados estéticos, né? Não é só função. A ortodontia ela tende a proporcionar ao paciente um resultado estético e função de dentes e face, né? Porque conseguimos às vezes alterar um perfil do paciente para melhor, com movimentações dentárias, às vezes com a projeção de dentes ou com retrusão de dentes, nós podemos conseguir melhorar o perfil, né? Mudar o perfil do paciente com a ortodontia. O perfil labial, o perfil facial. Às vezes o paciente tem um lábio muito para frente, né? A gente consegue trazer esse lábio mais para dentro e fica mais harmônico, né? Então a gente não mexe só nos dentes, mas mexe na face por inteiro, né? E os pacientes me perguntam muito se ele pode fazer a limpeza dentária, que é o que a gente chama de raspagem, de profilaxia. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso aí. Essa é uma pergunta muito comum, né? Não é que ele possa, ele deve fazer, né? Até com mais frequência do que o paciente que não tem o aparelho. Porque
Depois que ele bota o aparelho, são vários acessórios a mais ali na boca. E o que é que isso implica, né? Vai estar acumulando mais alimentos ali, resto de alimento, que pode se transformar em cárie. Então, é até mais difícil um pouquinho, vou até puxar um gancho para a limpeza, né? Até em casa. É até mais difícil para o paciente limpar e higienizar, né? Ele tem que se ater a alguns acessórios. Então, é muito importante que faça a limpeza pelo menos 3 em 3 meses, né? Para estar tendo esse controle quanto ao biofilme e tártaro também em si, né? O cálculo, isso é muito importante. Inclusive, né, a gente tem essa atenção, tem esse cuidado, né? Eu que conheço vocês, né? Esse cuidado de quando a gente recebe o paciente que quer fazer um tratamento ortodôntico, a gente se preocupa primeiro em dar saúde para ele, preparar o paciente, condicionar o paciente, né? Então, várias e várias situações, né, Francisco? A gente recebe o paciente e tem que fazer o tratamento. Fazer a parte clínica, fazer raspagem, limpeza, ver se tem a necessidade de alguma indicação de canal, se tem a indicação de alguma extração. E aí, para posteriormente fazer a documentação, planejar esse paciente. Isso. E essa preocupação, né, da limpeza, da higiene. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês também sobre quais as formas de higienizar o aparelho. O que é que vocês podem citar para quem está nos assistindo aí? Tem alguns acessórios, né, que podem ajudar, como a escova interdental, né, que é uma escova mais fininha, que o paciente vai estar conseguindo encaixar entre um bracket e outro e tá limpando ali na região do bracket e do dente em si também. E é muito importante e indispensável o uso do fio dental, né? Como o paciente reclama muito que é muito difícil usar o fio dental, mas a gente tem os acessórios também, que é o passa-fio, que é muito semelhante a uma agulhazinha. O paciente passa o fio, prende nesse passa-fio e consegue passar entre o fio, né? Entre o fio do aparelho. Pega o fio dental e consegue introduzir lá entre o fio. E aí vai estar conseguindo passar o fio dental normalmente, né? Que é muito importante o uso do passa-fio, fio dental e a escovação em si, né? Então, das mais diversas situações, a gente ter esse cuidado, né? Durante o tratamento do aparelho, de ter essa comunicação próxima, né, com o paciente e mostrar a ele que a gente não se preocupa apenas com o alinhamento dos dentes, não só com o encaixe dos dentes, mas sim com a saúde em geral, a sua saúde bucal e muitas vezes até a saúde geral, né? Como uma diabetes, uma hipertensão pode causar todas as repercussões ali na boca. É isso. E como o Francisco falou também, não é só a posição, a gente tem que desenvolver saúde, função e estética, né? Não só uma coisa, assim, ortodontista não é só trocar liga e trocar fio, tem muita coisa por trás disso. Saúde, sim, né? Como ela falou, que a gente não tínhamos relatado a história da saúde, porque uma mala oclusão pode trazer outros comprometimentos, né? Uma posicionamento da língua mais anteriorizado, mais posteriorizado, pode provocar problemas de deglutição. Paciente que tem mordida aberta, tem às vezes tendência a ser respirador bucal, então não é só dente. Não dificuldade de digerir os alimentos. Digerir os alimentos, dificuldade do básico mesmo, que é de triturar os alimentos, né? Isso. De mastigar, de morder os alimentos. Então não é só bracket que nós estamos vendo. Então, pessoal, enfim, né, eu acho que foi muito proveitosa essa nossa conversa aqui, né, foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a disponibilidade de Dr. Francisco Júnior, doutora Raíssa Alencar. Espero que façamos outros vídeos, né, outros momentos desse. Eu acho que é sempre muito legal, muito proveitoso estar aqui com vocês, dividindo um pouco do nosso tempo, né, com quem está nos assistindo e também conosco mesmo, né? Estamos juntos, trocando experiências. Então, só tenho a dizer muito obrigado para vocês e também me coloco sempre à disposição no que precisarem. A gente agradece também. É uma satisfação, né, para a gente estar podendo ajudar de uma certa forma os pacientes e a gente vai estar aqui na Viva, sempre à disposição. Venha na Viva, né?